Para muitos torcedores, o futebol é um esporte antiquado e às vezes até injusto. De tempos em tempos são criadas novas regras para dar uma nova dinâmica aos jogos. Só que na tentativa de dar uma nova cara ao esporte, às vezes os cartolas inventam coisas de outro mundo. Você sabia que outras cores de cartão já foram usadas no futebol, além do amarelo e do vermelho? Confira esta situação e entenda quando um cartão verde é usado no futebol. Aqui está o porquê. O semáforo futebolístico. Os cartões amarelo e vermelho foram usados pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970, no México. Para você ter uma ideia, eles só surgiram 87 anos depois que as primeiras regras no futebol foram registradas pela International Board. Parece um pouco tarde, você não acha? E a criação deles se deu quase que por acaso. O inglês Ken Aston era o chefe de arbitragem daquela Copa e teve a ideia de um jeito bastante curioso. A inspiração apareceu quando ele pegou um táxi assim que chegou no México. No meio do caminho, o motorista reduziu a velocidade ao ver o semáforo ficar amarelo e parou assim que ficou vermelho. A ideia pareceu bem adequada ao que ele precisava. Até então, o juiz apenas avisava verbalmente que estava expulsando o jogador de campo. E um incidente na Copa do Mundo anterior pressionou os chefes de arbitragem a melhorarem alguns métodos. Uma situação curiosa e divertida aconteceu no jogo entre Argentina e Inglaterra. Antônio Ratín era o capitão da seleção argentina e não parava de reclamar das marcações do árbitro, que era alemão. Diante da insistência do atleta em tumultuar a partida, o árbitro decidiu expulsá-lo do jogo. E fez isso apontando com o dedo indicador para que o jogador saísse de campo. Como um não falava o idioma do outro, ficou aquele impasse. Será que o juiz realmente queria aquilo? Inconformado, o jogador argentino ainda pediu um tradutor em campo, mas não adiantou. O juiz manteve a expulsão do atleta. Aquilo era um sinal que algo precisava ser melhorado. Depois disso, os cartões foram criados no futebol. Em 2009, a International Board pensou em criar o cartão azul. A ideia vinha de outros esportes como o hóquei no gelo e o handball, que usam este cartão para expulsar parcialmente um atleta. Nesses casos, o jogador ficaria alguns minutos fora de campo, dependendo da falta cometida. Na época, até houve a ideia para que esse cartão fosse laranja, que seria um intermediário entre o amarelo e o vermelho. Só que no futebol essa ideia não rendeu e logo foi descartada. Muitos acreditavam que isso facilitaria o antijogo. Faz sentido, você não acha? Alguns anos depois, outro cartão foi incorporado ao futebol, o cartão verde. E assim como o verde do semáforo, este é um sinal que significa tudo certo, pode continuar seguindo assim. Mas como será que surgiu essa ideia? Desta vez não foi uma criação por acaso. Podemos dizer que foi uma necessidade além do futebol. Mas antes de conhecer essa nova regra, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de outras curiosidades como essa. A origem da ideia. Você deve estar se perguntando, mas onde que está o cartão verde, que eu nunca vi ser usado? Pois é, torcedor, a regra não é usada em todos os campeonatos do mundo. O cartão surgiu na segunda divisão do Campeonato Italiano de 2016. Vale lembrar que a Itália é palco de testes quando alguma regra nova é implementada. Por exemplo, um dos primeiros torneios a usarem o VAR antes da Copa do Mundo de 2018 foi a Série A italiana. Mas no caso do cartão verde, a ideia veio logo após a segunda divisão ter vivido novamente com um escândalo de manipulação de resultados. A proposta partiu da Associação Italiana de Árbitros e, de certa forma, pretendia limpar a mancha da competição. Mas afinal, para que serve o cartão verde? O juiz da partida só pode mostrar o cartão quando um jogador faz algum gesto bonito que contribua como bom exemplo para o esporte. Basicamente, seria a prática do fair play. Enquanto os cartões amarelo e vermelho servem para punir um infrator, o verde é uma forma de apoiar o jogador. Na época, o dirigente da competição fez o seguinte comentário:
O cartão verde é apenas um prêmio simbólico. Pode ser algo muito simples. A coisa importante nele é reconhecer quando um profissional tem uma conduta exemplar dentro de campo. Nós acreditamos que o futebol precisa de mensagens positivas. Muitas vezes, este esporte é envolvido em controvérsias que afastam as pessoas dos estádios. A honra de ser o primeiro caso da história pertence a Christian Galano, que na época atuava pelo Vicenza. O feito aconteceu na partida em que seu time perdeu para o Virtus Entella. Em uma jogada pela ponta esquerda, Galano arriscou um chute cruzado e a bola saiu pela linha de fundo. Na hora, o árbitro pensou que a bola havia sido desviada por algum defensor e marcou o escanteio. Enquanto os jogadores adversários reclamavam da marcação errada do juiz, Galano foi até ele e admitiu que não houve desvio algum. E assim, com um gesto simples como esse, ele recebeu o primeiro cartão verde da história. A essa altura, você já deve ter percebido que nenhuma equipe foi beneficiada ou prejudicada com a aplicação deste cartão. Mas já era um pequeno passo para se estimular o respeito e a justiça dentro e fora das quatro linhas. Até houve uma tentativa de expandir essa regra para todas as competições mundo afora, mas a comissão de arbitragem da FIFA não deu continuidade à discussão sobre o assunto. Na história do futebol, há muitos casos famosos que mereceriam a aplicação dessa regra. Vamos acompanhar algumas situações interessantes que poderiam ter sido premiadas dessa forma. Os bons exemplos. Que o centroavante Klose marcou muitos gols na carreira, isso é bem conhecido. Mas ele poderia ter marcado muito mais, não fosse seu excesso de honestidade. Quando jogava pela Lazio, o alemão marcou um gol de mão na partida contra o Napoli. Toda a defesa adversária viu a infração, mas o juiz bobeou e não marcou nada. Após muita reclamação dos jogadores do Napoli, Klose foi até o ouvido do juiz e contou o pequeno delito. Uma cena muito diferente do que estamos acostumados. Você acha que alguém faria algo parecido no futebol brasileiro? O juiz da partida anulou o gol e Klose até ganhou os parabéns de seus adversários e muitos aplausos da torcida. Ele até poderia ter recebido um prêmio pela bonita atitude, mas se negou, dizendo que honestidade é obrigação de qualquer um. Outro craque que também marcou sua carreira pelo profissionalismo e respeito ao fair play foi o zagueiro Puyol. Durante os 17 anos em que defendeu as cores do Barcelona, ele foi protagonista de momentos exemplares. Em uma partida pelo Campeonato Espanhol de 2005, Puyol teve uma discussão com um adversário e acabou levando um tapa no rosto. Qualquer um iria tentar revidar uma situação assim, menos o zagueiro espanhol. Além de se manter calmo, ele ainda afastou os outros jogadores do seu time que queriam partir para a briga contra o agressor adversário. Isso sim que é liderança. Outro caso marcante aconteceu na Copa do Mundo de 2018. Após marcar 2 gols contra Portugal, o uruguaio Cavani teve uma lesão e foi obrigado a sair do jogo. Na saída de campo, ele foi amparado por nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Os torcedores presentes no estádio foram unânimes e sinceros nos aplausos, tanto para Cavani, que foi o craque do jogo, quanto para Cristiano, que fez o papel de gênio solidário. A imagem do português carregando o adversário rodou o mundo e reforçou ainda mais a sua condição de ídolo. Estes foram apenas alguns exemplos de jogadores que usaram de sua influência para transmitir a cultura do jogo limpo e do respeito pelos adversários. Caso a regra do cartão verde existisse nesses torneios, eles certamente seriam contemplados. Durante a carreira, esses jogadores deixaram uma lição importante. Para ser craque de verdade, não basta ter talento, é necessário mostrar valor como ser humano também. E você, torcedor? Lembra de mais algum caso que merecia o cartão verde? Já que estamos falando de mudanças de regras, aproveite e conheça também a triste razão pela qual não se pode tirar a camisa para comemorar no futebol.